Olá, pessoal do Tarja Rosa, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Bate-Papo com o Gineco. Hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual a doutora Ana Cristina Correia Costa. Ana, muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço o convite. Ana, muito legal você estar aqui batendo papo com a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem aparecido cada vez mais no consultório dos ginecos, que é essa questão das meninas que não sabem se são bi ou não, e elas têm curiosidade para saber se a orientação sexual pode mudar ao longo da vida, essa fluidez que muitas delas percebem na adolescência ou no começo das suas experiências sexuais. Ana, e eu começo a te perguntar o seguinte: você consegue ajudar a gente a definir um pouquinho o que é orientação sexual? Sim, eu diria que a orientação sexual diz respeito à atração física, emocional, romântica que a gente sente por por uma pessoa, né? Uhum. Seja lá qual for essa pessoa. E seria, né, o que a gente dividiria como heterossexual, ou melhor falando, a hetero, vamos dizer, a heteroafetividade, né? Uhum. A homossexualidade, a bissexualidade, a paciente também que pode ser assexual, seriam essas divisões, diz respeito à atração, né? Eu diria que basicamente é isso. Ótima essa tua definição, né? Para onde o nosso desejo aponta, né? Quem que desperta interesse, atenção, afeto, emoção na gente. Acho que é bem por aí mesmo. Ana, e na tua experiência, na tua vivência, a orientação sexual das garotas, das meninas que te procuram no consultório, ela pode mudar ao longo da vida? Sim, com certeza. Eu diria que a orientação sexual é fluida. Cada vez mais, a gente não precisa rotular, colocar dentro de uma caixinha e pensar, vai estar dentro dessa caixinha a vida inteira. Não. A orientação sexual, ela é fluida, é dinâmica. E eu acho que cada vez mais, as gerações mais novas têm mais facilidade vamos dizer, de passar ali de um lugar para outro sem tanta preocupação, entendeu? Elas vão num lado, vão no outro, muda. Eu acho que, assim, é completamente normal que no momento da vida seja de uma forma e que no outro momento seja de outra. Eu atendo várias vezes, paciente às vezes fala comigo, eu gosto de menina, mas tem um ano que eu tô namorando um menino. E de repente ela fala, não, agora é menino. Então realmente varia muito, não tem que ser, não deve ser, não deveria ser um rótulo, né? A pessoa é isso aqui, é homossexual, vai ser para a vida toda, é bissexual, vai ser para a vida toda. Isso, a tendência é que mude sim, e é o que eu escuto no consultório, com uma certa frequência. Ana, você acha importante o gineco? Porque eu costumo dizer aqui que às vezes o gineco é o único médico da mulher por décadas, né? Então ela Sim. deixa o pediatra, começa a ir no gineco, se está tudo bem com a saúde dela, né? Ela às vezes passa 20, 30 anos indo no ginecologista, é a única interlocução médica dela acontece no consultório ginecológico. E aí eu queria te perguntar o seguinte: você acha importante o gineco poder saber o que está se passando em relação à orientação sexual da menina? Isso acaba impactando nas informações, ou nos tratamentos, nas avaliações, nos diagnósticos, e colando uma perguntinha na outra, os teus colegas ginecos, né? Você sente que eles ficam à vontade? Eu já pude perceber que você fica totalmente à vontade para lidar com esse tema no teu consultório. Você sente que os teus colegas têm essa mesma facilidade ou ainda é um tabu, ainda é difícil? Não, eu acho que ainda é um tabu. A entrevista, né, a chamada anamnese que a gente faz com o paciente, ela ainda é muito voltada para o público heterossexual. A maioria dos médicos não pergunta para paciente. Pergunta para paciente: você está namorando? Você usa um método contraceptivo? E não pergunta: você está namorando um menino? Está namorando uma menina? E isso é muito importante porque tem muitas pacientes que falam com a gente, mas não são todas. As pacientes, elas às vezes já passaram por outros colegas, como você perguntou, não é todo colega que está, vamos dizer, apto, à vontade para falar sobre isso, para fazer essa pergunta. Às vezes a mãe está presente, então fica
aquela coisa, pergunto, não pergunto, e a menina simplesmente não fala. E existem estudos que mostram que esse público tem um comportamento de risco maior, inclusive álcool, cigarro, drogas e outras coisas, você como psiquiatra sabe, inclusive suicídio e outras coisas que são mais frequentes nesse público. E eu diria que o papel do médico é justamente acolher, sem juízo de valor, e é o que você falou, realmente o ginecologista é o médico que segue a mulher durante muito tempo. Então, se ela não tiver liberdade, né, se o ginecologista for ser preconceituoso, se ela perceber isso, ela não vai falar. Então, às vezes, vai viver um comportamento de risco sem a gente nem estar sabendo. E é muito importante essa informação, eu acho fundamental. Eu sei que você atende basicamente as meninas no consultório, né? Você acaba não vendo muito menino, adolescente, mas você já contou pra gente que você tem um pouquinho antes da gente começar, que você tem uma filha adolescente, pós-adolescente, jovem e tal, ela deve ter muitos amigos. Você sente que para as meninas, ainda hoje, é mais tranquilo experimentar mais as possibilidades de orientação sexual do que para os meninos? Para os meninos ainda tem mais tabu e preconceito, ou você acha que está igual para todo mundo? Não acho que está igual, Jairo. Eu acho, inclusive, eu conversei com a minha filha sobre isso e ela respondeu exatamente o que eu pensei, né? O que eu também acredito, porque você pensa bem, nós mulheres, as meninas, desde sempre tem melhor amiga, e com essa melhor amiga você abraça, você às vezes toma banho junto, às vezes você dorme na mesma cama, o que os meninos não fazem. Então, eu acho que a gente ainda é uma sociedade muito machista. Então, para o menino é muito mais difícil. Né? Para a menina já é uma coisa mais natural. Não quer dizer que se ela tem essa intimidade com a amiga, que ela seja homossexual ou bissexual. Não é isso que eu estou falando. Mas eu acredito que ainda é muito mais fácil para as meninas. E tem gente que ainda pensa que não existe homem bi, só mulher bi. Né? Isso ainda existe, e eu já ouvi isso de pessoas homossexuais, inclusive, de homens homossexuais, falando que não existe homem bi, só mulher bi. Então, existe um preconceito enorme ainda que os meninos ainda vão ter que, coitados, que passar muitas coisas para vencer. Mas eu percebo, né, assim, das coisas que a minha filha me conta, principalmente, que ela tem amigos que, sim, falam que são bi, mas é muito mais difícil, com toda certeza. O preconceito é maior ainda. A gente reuniu também algumas perguntinhas que elas mandam pra gente, né, nas redes sociais do Tarja Rosa. Vamos tentar responder para elas? Sim, claro. Olha só, a primeira duvidazinha é a seguinte: como que eu vou ter certeza absoluta se eu sou lésbica ou se eu sou bissexual ou se isso é apenas uma fase na minha vida? A gente não vai ter certeza, como, né, ninguém vai ter certeza disso, como a gente estava falando antes, da fluidez da orientação sexual, ela não tem como ter certeza. E o momento da adolescência, a gente sabe disso, é um momento de experimentação, né? Talvez seja a fase maior, né? De experimentar coisas diferentes. Então, não tem como saber, porque naquele momento ali, ela pode ser uma coisa, depois ela vai descobrir que ela quer outra, né? Então, eu acho que não tem como ter certeza absoluta. Não existe. Concordo com você totalmente. E olha só, mais uma que diz o seguinte: Ana, amo a minha melhor amiga, mas não tenho vontade nenhuma de ficar com ela, porque eu curto, na verdade, só ficar com os meninos. Isso significa que eu sou bi? Não, de forma nenhuma. Quando eu estava falando sobre a maior facilidade das meninas assumirem uma bissexualidade, exatamente isso. A gente está acostumada a ter amiga, abraçar amiga, amar as amigas. Não é que os meninos não amem, mas eles não falam isso. Não. Isso não tem nada a ver. Se ela não sente atração, não tem nada a ver com a orientação sexual. É simplesmente uma amizade profunda, né? Que a gente realmente sente por uma amiga chegada, mas não quer dizer que seja bi, né? Principalmente porque ela mesma falou, sente atração só por menino, não por meninas, né?
Claríssima resposta, e eu concordo totalmente também, e acho isso que você falou verdade, assim, é muito difícil para o menino assumir que, e os meninos podem amar os amigos, né, e isso Sim. não significa que eles são gays ou que eles são bis, mas para eles isso é um grande tabu, dificilmente o menino vai falar, eu amo meu melhor amigo, né, É, muito difícil. eu acho que o homem só fala isso quando ele é mais velho, quando ele já está assim, plenamente tranquilo a respeito da escolha, da orientação sexual, seja ela qual for. Aí ele fala, mas realmente na adolescência. E realmente, bullying, preconceito, existe. O menino nunca vai falar isso. É, Verdade. totalmente, concordo totalmente com você. E aí, a pergunta da nossa outra seguidora, leitora, é a seguinte: se eu só beijar a minha amiga na boca, significa que eu sou bi? Só beijo. Isso aí eu diria que depende muito do beijo, porque não é incomum em algumas turmas os amigos se beijarem com um selinho, né? Uhum, uhum. Um beijinho assim, né? E não quer dizer que ela tem atração. Às vezes é um beijo. Eu também já vi, não é infrequente, duas meninas é, quando estão começando a iniciar é, quando elas vão beijar pela primeira vez, muitas treinam com a amiga. Isso não é incomum. Com menino, eu também imagino que isso não aconteça, mas com Mas acho que menino não. é muito frequente. Então, não quer dizer, às vezes, um beijo pode ser um beijo de amizade, né? É sempre a questão da atração. A orientação sexual tem a ver com atração. Atração romântica, atração física, emocional. Então, se não tem, pode ser um beijo de amizade, mesmo sendo um beijo na boca. A última perguntinha que a gente tem é a seguinte: tenho dúvidas se curto meninos, meninas ou meninos e meninas, mas toda vez que eu tento falar sobre esse assunto em casa, minha mãe evita, ela não gosta de falar disso. Posso levar esse tema para discutir no consultório com o ginecologista e minha mãe junto? Eu teria o maior prazer em acolher essa mãe e essa filha. E tenho, assim, como mãe, eu sei que não é fácil abordar certos assuntos, mesmo porque a gente é de outra geração, a gente foi criado de outra forma. Então, esse é o que eu chamo, né, esse choque de geração faz muita diferença, principalmente porque uma coisa é você falar com uma paciente, com uma filha de um amigo, outra coisa é com seu filho, a sua filha. Então, eu acho que se eu tiver ali, não quer dizer que 100% vai dar certo, né? Eu tenho que ter muito tato para conversar sobre isso, mas eu teria o maior prazer em ajudar essa menina a vencer esse preconceito da mãe, não, eu até acho que não é preconceito, não necessariamente é preconceito. Às vezes é realmente uma dificuldade, né? Se a própria menina teve dificuldade de assumir e falar, às vezes, com um amigo, depende muito da turma, né? Não quer dizer que é só dessa geração que todo mundo vai levar isso numa boa. Não. Ainda tem pessoas muito caretas, mesmo sendo novas. E para a mãe, com certeza, é mais difícil. Eu acho que uma das coisas que passa muito, aí eu estou falando mais como mãe, é justamente o medo de um filho sofrer um preconceito. A gente sabe o que ocorre com homossexuais, com bissexuais, a violência, né? A gente está num país que é muito violento, com pessoas trans, com pessoas com pessoas homossexuais. Então, acho que um dos maiores medos dos pais é exatamente esse, sofrer uma violência. Mas se eu tiver ali, eu acho que para interpor esse diálogo, eu acho que pode ser muito positivo. Né? Não quer dizer que vai dar certo, mas eu acho que tem uma chance maior, até por eu, vamos dizer, eu ser uma pessoa que eu tô acostumada a lidar com adolescente, sou mãe também, eu acho que isso cria uma empatia muito grande. Acho que é bem interessante, sim. Ana, adorei o nosso papo, a nossa conversa. Eu acho que a gente ajudou um monte de menina que pode enfrentar ou está enfrentando essa situação. Queria passar a bola para você para o seu recadinho final e antes do finalzinho dessa gravação, então. Olha, eu queria mais uma vez agradecer pelo convite e pela gentileza, né, que você me tratou.
E realmente eu acho que a gente precisa discutir esse tipo de assunto. Essas pessoas que têm orientações sexuais que são diferentes da norma, vamos dizer assim, elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser tratadas com respeito, né, com dedicação, sem nenhum juízo de valor. A gente precisa acolher, porque é igual eu falei anteriormente, a gente sabe que essas pessoas estão mais vulneráveis à violência, a comportamentos de risco, até ao suicídio. Se a gente acolher bem, eu acho que já é um caminho, né? O médico acolhendo bem já é um caminho para, às vezes, isso. Às vezes, até conversando com o médico, ela vai ter coragem de conversar com os pais, ou isso que você propôs, trazer os pais para conversar dentro do consultório. Eu acho isso fundamental. E obrigada. Imagina. Ana, super, super obrigado. Acho que foi muito legal, muito bacana. E você, menina ou menino que acompanhou a gente no Tarja Rosa, espero que você tenha curtido esse conteúdo. E se curtiu, volta de novo, volta outras vezes, porque a gente está cheio de novidades para vocês. Ana, muito obrigado. Meninas, beijão. Obrigada. Um Até mais. abraço.